Salve, salve, galera ligada aqui no canal Rodrigo Oliveira. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Vamos lá, vamos atualizar as informações do Grêmio Esportivo Brasil. O Chavante cai no show, Igor Farias, 1,69 m, 63 quilos, jogador de 21 anos, formado nas categorias de base do Corinthians, onde foi, inclusive, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos falar a respeito disso depois da vinheta. Antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você, se inscrever no canal, ativar aí as notificações, clicando no sino, deixar o like, comentário e compartilhar, fazer o canal crescer cada vez mais, trazendo aí muito mais pessoas para participar aqui do conteúdo. Beleza, pessoal? Vamos lá, então, falar sobre o Igor Farias, 1,69 m, 63 quilos, 21 anos, formado na categoria de base do Corinthians, onde foi, inclusive, campeão da Copa São Paulo de 2024, Do ano passado ele acabou sendo campeão da Copa São Paulo. Ele ficou até metade do ano, quando completou 21 anos. Aí acabou não sendo mais aproveitado pelo time do Corinthians. Foi afastado, não treinou no time principal, treinou inclusive somente parte física, Com bola, ele nem sequer relacionado para o time alternativo do Corinthians, para o time B do Corinthians, enfim, não foi utilizado. Entrou em litígio com o Corinthians, acabou conseguindo a sua rescisão de contrato através de uma ação na justiça. O jogador cobrava 22 meses de fundo de garantia que o clube não havia depositado e por isso o Igor conseguiu a rescisão de contrato com o time do Corinthians. Ele foi para o Água Santa, mas no Água Santa a gente não tem muitos detalhes, muita informação daquilo que eu pesquisei aqui. Não tinha mais nenhum grande dado a respeito da passagem do Igor pelo time do Água Santa. Mas pela base do Corinthians os números são bem interessantes, são números bons. Em 2023, foi o ano que ele mais jogou na categoria de base do Corinthians, ele acabou fazendo 35 jogos. São 6 gols e 3 assistências. Claro que para um atacante, 6 gols em 35 jogos é uma média baixa, mas ele é um jogador de ponta, Ele não é um jogador de dentro da grande área, ele é um ponta, então consideramos 6 gols em 35 jogos para um ponta, um número considerado ok, Não é o ideal, poderia ter aí 10, 12 gols, mas é um número ok para um ponta, um jogador que é mais de velocidade do que propriamente um jogador posicionado dentro da grande área. Em 2024, ele acabou jogando a Copa São Paulo, o ano que estourou a idade dele. Ele acabou em 8 jogos, marcando 4 gols. Inclusive foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior aí, Jogou os 8 jogos aí da Copa São Paulo, Lembrando que chegar até a final, são 8 jogos aí que a equipe tem, são 3 jogos na fase de grupos e mais 5 jogos na segunda fase, Com 32 avos de final, 16 avos de final, tem as oitavas, quartas, semi e a grande decisão. Então, o Igor esteve aí praticamente em todos os jogos da campanha do Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, jogador formado na categoria de base da equipe do Corinthians, Brasil buscando, explorando novos mercados, isso é extremamente importante, sai daqueles jogadores que a gente está acostumado a ver aqui, O jogador joga no Brasil, daqui a pouquinho o jogador vai jogar no São Luís, joga no Ipiranga, aí joga no Pelotas, aí joga no Guarani de Bagé, enfim, fica aquele círculo vicioso que a gente costuma ver aqui no Campeonato Gaúcho. E o Brasil está buscando fazer diferente, Está buscando novos mercados para também expandir aí o seu leque de contratações e quem sabe, surpreender também os seus adversários. Daqui a pouquinho os caras estão esperando aqueles mesmos jogadores de sempre e os times buscam daqui a pouquinho jogadores diferentes, mas que são jogadores de qualidade. Eu acho que é nisso que aposta o Brasil. E eu vinha falando, nos outros vídeos aqui, que a gente queria ter também mais informações sobre o que o Brasil está fazendo ao longo aí da pré-temporada, só que a gente não consegue. É porque o Brasil também, ele não amplia as suas informações, os amistosos e as movimentações que o Brasil fez, na realidade não são amistosos, nos jogos treinos, a gente tem pouquíssimas informações
inclusive divulgadas pelo Grêmio Esportivo Brasil. Isso porque as duas movimentações que foram feitas contra o sindicato e também contra os Los Brocadores foram atividades fechadas, né, exclusivas de quem estava lá naquele ambiente, dos jogadores no Brasil, dos jogadores do Los Brocadores e de alguns dirigentes. De resto, ninguém mais teve acesso ao treinamento. Então fica difícil até a gente informar para o torcedor ou fazer uma análise mais ampla para o torcedor de que o Brasil tem conseguido fazer bons treinamentos, que o Brasil tem conseguido fazer boas movimentações, porque são todas movimentações fechadas. Vamos ver agora se o Brasil consegue nos amistosos, que terá antes da estreia no Campeonato Gaúcho contra a equipe do Grêmio, a gente consegue ter uma análise mais detalhada do que o Brasil está fazendo. Pelo que a gente tem de informação, o Michael Félix tem sido o principal destaque, tem sido o artilheiro, tem marcado os gols. Marcou contra o Sindicato e agora marca também contra os Brocadores. Então, ele tem respondido com gols àquela expectativa que todo mundo tinha em cima dele, de ser um atacante que sempre consegue aproveitar as chances que ele tem. Então, tendência aí que o Brasil tenha um atacante que marque gols no Campeonato Gaúcho. Aliás, é um problema que o Brasil tem nos últimos anos. Falta de um atacante confiável. Falta de um atacante que no Campeonato Gaúcho, por exemplo, entregue 5 gols. Menos de um gol por partida, mas que ele entregue 5 gols. Um atacante que o Brasil contrate, centroavante, entregue 5 gols no Campeonato Gaúcho, cara, tá pago. Tá pago porque é difícil ter um atacante com essa constância, um atacante que consiga marcar gols com frequência. Claro, a gente tá falando de uma pré-temporada e a gente não viu o cara em campo. Mas pelas informações que a gente tem, que ele apurou e viu também o Marco Félix atuando em outras partidas, a gente percebe que ele é um cara que, quando a bola chega nele, ele tem qualidade para finalizar. E ele tá mostrando isso nessas informações que a gente tem de pré-temporada. Claro que os adversários são adversários de um nível mais baixo. A gente fala do Sindicato dos Atletas, a gente fala dos Los Brocadores, que é uma equipe amadora, né, que joga aí os campeonatos amadores, não é uma equipe profissional, então tem esse desconto. Mas é aquilo, né, cara? Centroavante que é centroavante, seja contra time profissional, seja contra time amador, a hora que tem a oportunidade tem que guardar. Centroavante vive de gols. Então, seja com qual for adversário, o Michael Félix está mostrando que ele é um atacante que marca gols. Precisa ver dentro do Campeonato Gaúcho. Se ele conseguir aí ter uma constância, ele marcar 5, 6 gols no Campeonato Gaúcho, e aí eu tô falando só na primeira fase, né? Pode ter mais jogos se o Brasil, independente qual posição que o Brasil ficar no campeonato, ele vai ter mais do que os 8 jogos da primeira fase. Vai ter, seja se ele ficar na metade da tabela, ele vai ter ali a possibilidade do quadrangular da Copa do Brasil. Se ele for mal, ele tem o quadrangular do rebaixamento, e se ele for muito bem, ele tem a fase final do Campeonato Gaúcho ali, né, com as semifinais e também com a grande decisão. Então, vai fazer mais do que 8 jogos. Eu acho que se ele entregar 5 a 6 gols no Campeonato Gaúcho, tá muito bem pago. E tem que ver qual o modelo que o técnico William de Matia tá pretendendo colocar em campo. A gente não tem informação, a gente não sabe qual a escalação ele colocou nessas duas primeiras movimentações. Apenas no jogo contra o Sindicato foram divulgados quem acabou marcando os gols. No jogo contra o Los Brocadores se descobriu quem fez os gols e o resultado da partida através do Los Brocadores. E, claro, informações extraoficiais de quem acabou marcando os gols. Então, a gente não tem muito detalhe, muita informação para falar. Mas, enfim, Igor Farias, 21 anos, atacante de movimentação, atacante de beirada. Ele joga tanto do lado direito, tanto também do lado esquerdo. Então, o Brasil traz um jogador de movimentação aí para preencher o elenco e para já encaminhar a finalização da montagem do elenco para a disputa do Campeonato Gaúcho. Eu não vou dizer que o elenco está fechado ou que faltam poucas peças, porque daqui a pouquinho surge negócios de ocasiões, e até mesmo com a competição mandando. Lembrando que o Brasil, o ano passado, conseguiu aí trazer jogadores que foram destaques da equipe no Campeonato Gaúcho, se não me engano o Robinho, que foi trazido já com a competição em andamento. Então,
isso pode acontecer. Daqui a pouquinho o Brasil fecha aí uma contratação já com a competição em andamento, o cara entra em destaque, tudo pode acontecer. Então o elenco está longe de estar fechado, mas praticamente encaminhado aí as últimas peças, quase na totalidade do elenco fechado aí para o Grêmio Esportivo Brasil para a disputa do Campeonato Gaúcho. Lembrando que o Brasil já anunciou que o primeiro lote de ingressos para a partida contra o Grêmio, lote promocional, e com um precinho um pouquinho salgado, mas esse lote já está fechado. Então agora, para o torcedor que quiser ir e não for associado, e não foi lá na central de sócio, regularizou a sua situação ou se associou agora para o Campeonato Gaúcho, esse torcedor que quiser ir na baixada vai pagar um pouco mais caro. Então a dica né, meu parceiro? Vai lá, te associa e vai pagar o ingresso mais barato, ou até mesmo não vai pagar o ingresso, dependendo da modalidade de sócio-torcedor que você assinar lá com o Grêmio Esportivo Brasil. Além de ajudar o clube, você tem essa facilidade de não precisar entrar em fila e de ter o acesso liberado aos jogos do Grêmio Esportivo Brasil aí durante o Campeonato Gaúcho. São 4 partidas em casa, são 4 partidas fora no mínimo. Claro que a tendência é que a gente tenha mais jogos, porque depende da posição que o Brasil ficar no Campeonato Gaúcho, o Brasil vai superar, e qualquer equipe do Campeonato Gaúcho vai superar a marca dos 8 jogos. 8 jogos de primeira fase, vamos colocar assim. São 8 jogos de primeira fase, e aí com a possibilidade de ampliar, pode chegar aí no máximo a 11 jogos, dependendo de qual posição o Brasil pegar. Por exemplo, se pegar o playoff ali da Copa do Brasil, são mais 2 jogos, fechando 10. Se pegar o quadrangular do rebaixamento, aí são mais 3 jogos, pegando 11 jogos. Se for para a segunda fase, aí sim, pode chegar a 11 jogos, porque se chegar na final, por exemplo, é um jogo de semifinal e mais 2 jogos da decisão. Enfim, tá certo, pessoal? Muito obrigado a você que esteve aqui conosco no canal. Considere se inscrever aqui no canal, deixar o like, comentário e compartilhar. Um forte abraço para todos vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau!